Olha, o material que a gente vai analisar hoje é algo bem diferente. Temos aqui umas anotações muito, muito pessoais, sabe? É quase como ler o diário de alguém no meio de uma jornada de autoconhecimento bem intensa. Exato. A nossa missão aqui é desvendar os aprendizados de uma experiência que aconteceu durante um ritual, explorando temas como propósito, o nosso crítico interno e a força que, surpreendentemente, vem da vulnerabilidade. Exatamente. E é bom a gente pontuar que, quando as fontes falam em ritual e medicina, elas estão se referindo a uma experiência guiada, sabe? Muitas vezes com o uso de substâncias psicoativas num contexto de autoconhecimento, para acessar partes mais profundas da mente, certo? O que essas anotações descrevem é o processo de confrontar uma autocrítica muito severa, que o autor personifica de uma forma, muito visual. E o gatilho para tudo isso é algo que parece um fracasso. O cancelamento de um encontro por várias pessoas. E é aqui que a coisa fica bem interessante. Porque esse suposto fracasso acaba forçando um encontro que não dava mais para adiar. Um encontro com uma figura interna. Uma mulher que ele descreve como rígida, de pé, com uma prancheta e um crachá na mão. Tipo uma fiscal. Isso, uma juíza implacável. Uma fiscal da vida. Quem é essa figura que mora dentro de tanto de nós? O que ela quer de verdade? É isso que a gente vai tentar entender. Vamos lá. Então, antes mesmo de chegar nesse ritual, as anotações começam com uma reflexão que prepara o terreno pra tudo, sabe? O tema é propósito. A fonte argumenta que a gente transformou essa busca por propósito em algo, sei lá, quase místico, uma caça ao tesouro que parece não ter fim. Mas a ideia defendida aqui é bem mais pé no chão. Propósito não é algo que se encontra, é algo que se decide. E a analogia que a fonte usa pra isso é fascinante, que é a do rio. Pensa num rio. Ele não fica lá parado na nascente esperando um sinal, um mapa pra saber pra onde ir, né? Não. Ele simplesmente começa a fluir. A decisão dele é o próprio movimento. O seu propósito de chegar ao mar é cumprido em cada curva, em cada pedra que ele contorna, em cada margem que ele nutre. Quer dizer, o propósito não tá só lá no destino, tá na jornada. Isso muda tudo, não é? Porque tira um peso enorme das costas. A provocação que tá nas notas é muito direta. Será que essa busca sem fim por um grande propósito não virou a desculpa perfeita pra gente não tomar decisões? Pra não viver. É. A fonte diz que tem gente que não tá perdida do propósito, mas sim paralisada pela indecisão, usando a busca como uma fuga. Exatamente. É uma forma muito sofisticada de procrastinação existencial. A pessoa fica esperando a clareza perfeita, o chamado, e enquanto isso a vida passa. A ideia de que propósito é uma decisão que se honra com o movimento é muito poderosa. Muito. Significa que você pode decidir que seu propósito hoje é ser um bom pai, ou aprender algo novo, e amanhã pode ser outro. O importante é o movimento, né? A decisão de fluir, como o rio. E essa tensão entre decidir e fugir é o que vai explodir no evento principal. Então, com essa ideia de propósito como decisão em mente, o palco está montado pro evento central dessas anotações, o tal do ritual. E é aqui que as coisas começam a dar errado de um jeito bem interessante. Pessoa que escreveu as notas organizou esse encontro para um grupo pequeno, mas, um por um, os convidados começam a cancelar. Nossa, imagina o sentimento. O primeiro cancelamento, ok, uma pena. O segundo, já é uma coincidência estranha. A partir do terceiro, a mente começa a criar histórias, né? Total. As notas descrevem essa espiral perfeitamente. O sentimento inicial é de abandono, que logo vira culpa. A pessoa se pergunta, será que eu escolhi a data errada? Falei algo que não devia? As pessoas não gostam de mim? É um ataque direto à autoestima. Com certeza. É aquela voz que diz, a culpa é sua. Mas o fascinante é como a perspectiva muda durante a experiência. Se a gente conecta isso ao quadro geral, percebemos que não foi um simples imprevisto. A interpretação que surge é que os cancelamentos foram uma ação da própria medicina, da experiência em si, como se ela estivesse fechando as portas de saída. Isso. Como se estivesse fechando todas as portas de saída para forçar a abertura da única porta que importava, a de dentro. O que nos leva a um ponto crucial. O autor percebe que ele tinha um padrão, um hábito de atuar como cuidador nesses encontros. Ele focava tanto na experiência dos outros, em garantir que todos estivessem bem, que isso virava a rota de fuga dele. Uma fuga para não olhar para a própria jornada, para as próprias dores. Exatamente. A ausência dos outros não foi uma punição, foi a remoção estratégica dessa rota de fuga. O que me chama a atenção nisso que você disse é que a fuga não era só física, né? Era emocional. Ele usava o cuidado com o outro para não cuidar de si. Pois é. Na carta aberta que finaliza o material, tem uma frase que resume isso perfeitamente. A medicina tirou as pessoas não para me punir, ela tirou para remover a minha fuga. E mesmo quando ele pensou em cancelar tudo, o universo parece ter dito não, dessa vez eu fica. Sem escapatória. Nenhuma. A casa já estava paga, não tinha como voltar atrás. Sem ter para onde correr, a única presença que sobrou para ele encarar foi a dele mesmo. E é nesse espaço vazio, então, sem as distrações do cuidar do outro, que a figura central da experiência finalmente aparece. E ele a descreve com uma clareza. Nossa, impressionante. Uma mulher rígida, ereta, com um crachá pendurado no pescoço e uma prancheta na mão. Uma fiscal, sabe? Uma auditora da alma. Uau, que fica o tempo todo apontando o que é certo e errado, o que ele deveria estar fazendo ou sentindo. Essa imagem é muito forte, né? É a personificação da autocobrança, do perfeccionismo, do medo de errar. É a voz que faz a gente pedir desculpas por existir, por ocupar espaço, aquela pressão que sussurra que a gente nunca é bom o suficiente. Exato. E as notas dizem que ela não estava gritando. Ela era fria, burocrática. O que talvez seja ainda pior, né? Sim, não é uma fúria. É um julgamento metódico quase, administrativo. Um relatório de performance negativo. Isso. E no meio da experiência, ele começa a se perguntar:
De onde veio essa figura? Por que ela está aqui? E a resposta que ele encontra é a virada de chave de toda a jornada. Sim, porque isso levanta uma questão fundamental. No início, ele a vê como uma inimiga, uma punição. Mas com mais profundidade, ele entende que ela não era uma força do mal. Ela era, na verdade, um mecanismo de proteção muito antigo. Uma proteção. Uma proteção, baseada numa crença de que ele, sozinho, não seria capaz de lidar com os desafios da vida. Nas palavras da fonte, ela me protegeu de crescer, de desenvolver. Nossa, isso é uma virada de chave mesmo, né? Porque muda completamente a relação com essa voz. Em vez de lutar, de odiar, a ideia é outra. Mas essa proteção não tem um custo altíssimo? Manter a pessoa pequena, com medo de se arriscar, para ela nunca falhar? Um custo imenso. É como viver numa jaula de segurança máxima para se proteger de perigos que na maioria das vezes, são imaginários ou que a gente já tem recursos para enfrentar. A proteção dela é baseada numa foto antiga de quem a gente era, não de quem somos hoje. Ela não atualizou o sistema. Não atualizou. O trabalho, então, não é matar a juíza, mas conversar com ela. As anotações descrevem um processo de se despedir dela com gratidão. Agradecer pela intenção, mas informar que o contrato de serviço acabou. E essa figura não era única. As notas descrevem que, em certo momento, ela se multiplicava numa espiral infinita, como se fosse um erro de computador que abre 1000 janelas iguais. Nossa, eram as 1000 versões da autocobrança. E o processo de se despedir é muito simbólico. Ele literalmente diz a ela, a todas elas, pode ir, obrigado por ter me protegido até aqui, mas agora é comigo. Eu assumo daqui. É uma declaração de autorresponsabilidade. Uau! E mesmo depois dessa despedida, a jornada não virou um mar de tranquilidade. Durante o ritual, surgiram outros desafios bem conhecidos. Uma enxurrada de pensamentos de ansiedade, sabe? Imagens de acidentes, de doenças, cenários catastróficos. Exato, coisas terríveis acontecendo com pessoas que ele ama. Que é um mecanismo clássico da mente ansiosa, né? Ela cria esses cenários para tirar a gente do presente, para levar para um futuro hipotético e assustador. Mas a novidade aqui, pelo que entendi, não foi o surgimento desses pensamentos, mas a reação a eles. Isso. Pela primeira vez, como ele escreve, ele reconheceu o padrão. Em vez de ser engolido pelo medo, ele observou o mecanismo e pensou, isso de novo, eu já sei o que é isso. É como se ele tivesse desmascarado o truque do mágico, né? Ele entendeu que aquilo não eram premonições, mas só distrações do sistema emocional para tirá-lo do foco, para sabotar o momento. Sem dúvida. É a diferença entre estar no meio da tempestade e observar a tempestade de uma janela segura. Quando ele reconhece o padrão, ele enfraquece o poder da juíza, porque ele percebe que esses pensamentos são só mais uma ferramenta dela. Outra tática para mantê-lo pequeno e assustado. Exato, para justificar a própria existência dela como protetora. Ao não reagir, ele corta o combustível dela. E então, depois de encarar a juíza, de observar os pensamentos de ansiedade sem se afogar neles, acontece o que as notas chamam de um momento mais mágico. E tudo começa com um sentimento muito humano, a vergonha. Sentindo vergonha da própria autocobrança, da sua sensibilidade, ele decide tomar uma segunda dose da medicina, mas uma dose menor. E ele faz isso, escondido, encolhido, com medo de ser julgado pelo pequeno grupo que restou. Vamos pausar aqui para entender o peso disso. A juíza interna acabou de ser despedida, mas os ecos dela ainda estão ali. E a vergonha é um dos ecos mais fortes. É a voz que diz, não mostre sua necessidade, finge que é forte igual a todo mundo. Exato. E ele sucumbe a essa voz por um instante, agindo às escondidas. Ele está se sentindo inadequado. Totalmente. Ele se esconde para tomar a sua dose na sua medida. E o que acontece em seguida é de arrepiar. Logo depois, outra pessoa do grupo que não viu absolutamente nada, acorda e fala em voz alta. Acho que vou tomar mais uma dose, mas vou tomar menos que a primeira. Não acredito. E pouco depois, os outros 2 participantes, também sem saber de nada, pedem exatamente a mesma coisa, uma dose menor. É uma sincronicidade perfeita. O que a gente tem aqui é o universo respondendo em tempo real. O sentimento que ele vivia em segredo, isolado pela vergonha, foi espelhado e validado por todo o grupo. Sem que uma palavra fosse dita sobre o ato secreto. Exato. A juíza interna dizia, se esconda, você está errado, sua medida é inadequada. E a realidade, através das outras pessoas, respondeu em uníssono, você está seguro, sua medida é a nossa medida. Que momento! A vulnerabilidade que ele escondia com tanta vergonha era, na verdade, o sentimento de todo o grupo. Imagina o alívio. Nossa. As notas contam que eles brindaram aquela dose menor abertamente, sem culpa. Ele não brindou junto porque já tinha tomado, mas a lição foi instantânea. A mensagem era clara. Você não precisa se esconder. A sua medida é válida. Você pertence. É um ensinamento que vai muito além do cognitivo, né? Não é alguém dizendo, tá tudo bem em ser vulnerável. É a experiência prática dissolvendo a vergonha no corpo, na emoção. É a prova viva de que o que a gente mais teme mostrar sobre nós é muitas vezes o que mais nos conecta com os outros. Então, o que tudo isso significa no final? A carta aberta que finaliza as fontes amarra esses ensinamentos de uma forma brilhante. O primeiro grande aprendizado é que eventos que parecem dar errado, como os cancelamentos, podem, na verdade, estar nos colocando no caminho certo. Removendo nossas fugas. Isso. Cada cancelamento foi, nas palavras da fonte, uma pétala caindo de propósito. O segundo, e talvez o mais profundo, é essa reinterpretação da nossa juíza interna. Ela não é uma inimiga a ser destruída, mas uma protetora antiga e assustada. Ela precisa ser reconhecida e dispensada com gratidão, não com raiva. É uma parte nossa que ficou presa no tempo, né? E que precisa de uma atualização amorosa, de um aviso de que agora nós adultos estamos no comando. Exato. E por fim, o terceiro ensinamento, demonstrado por aquele momento mágico da dose. A vulnerabilidade, quando encontra um espaço seguro, dissolve a vergonha. O que nos isola não é a nossa dor,
mas o segredo que a gente cria em volta dela. E se a gente conectar tudo isso com a ideia inicial, sobre o propósito ser uma decisão, faz todo sentido. A experiência toda foi uma sequência de decisões. Decidir não fugir, decidir encarar a juíza, decidir não se deixar levar pela ansiedade. E a decisão de se aceitar na própria medida. Isso, mesmo que com vergonha, simbolizado pela dose. A conclusão da carta é que a experiência é, no fim, indescritível. Porque, como diz o texto, a medicina fala onde a linguagem não chega. Emoção não cabe em frase. A carta termina com essa ideia de que a experiência é indescritível, de que a transformação real acontece num lugar que as palavras não alcançam. E isso me deixa com uma pergunta, sabe? Pra gente pensar. Se as nossas transformações mais profundas não cabem em palavras, que outras formas além da linguagem nós temos pra honrar e integrar o que aprendemos sobre nós mesmos no dia a dia?